Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao significado aí das casas astrológicas, levando em conta aí seus eixos de polaridade, tá? Então, nós vimos no vídeo anterior o eixo das casas um e 7, que é o eixo do eu e do outro. Agora, a atenção está voltada às casas 2 e 8, que também pertencem aí a um eixo de polarização entre a conservação, o eixo da conservação, que é a casa 2, e da transmutação, que por sua vez é a casa 8. Mas antes da gente se debruçar sobre estes significados, e quando a gente fala em conservação ou em manutenção, e em casa 2, para quem já estudou astrologia, e já sabe que a casa 2 ela está ligada ao mundo material, dos valores, dos bens, das coisas materiais, do dinheiro, das finanças, certo? Ah, antes da gente falar sobre isso, nós temos que lembrar de um princípio hermético que é fundamental no entendimento desse eixo, que é o princípio da vibração, em que nada está estagnado, sempre existe movimento. Aquilo que você acha que está parado, se você aí do seu lado tem uma caneta, um copo, e você olha para o copo que está com água, e a água parece que está paradinha, a caneta está paradinha, não, tá? Nós já sabemos. É, lógico, bem depois do Hermes Trismegisto demonstrar essas leis, esses fundamentos herméticos, nós bem depois a própria ciência atomista mostrou para a gente que existe sim uma vibração no campo molecular ou atômico. Então existe movimento contínuo de tudo, mesmo que aparentemente sob o nosso na nossa visão limitada, aparentemente está parado, tá? Então, eu estou dizendo isso porque esse eixo da conservação e da transmutação tem exatamente a ver com esse princípio. Porque dependendo da casa 2 da pessoa, tá? Que está um mapa aleatório aqui, né? Que eu fiz no dia 4 de maio passado, último, a pessoa que tem uma casa 2, né? Aparentemente vazia, regida pelo signo de Virgem. Virgem é um signo voltado ao elemento terra. Então, as pessoas que têm um aporte, vamos dizer assim, no elemento terra, é que esse mapa que tem 4 astros em touro, por exemplo, elas veja bem, quando existe uma tendência, né? Uma tendência à conservação, uma tendência à ilusão de que tudo está sob a preservação ou conservação ou manutenção dela, o que não é real. E aí nós nos voltamos para a casa 8, que é a casa das mudanças, transformações, das perdas e da morte, tá? Então, essa oposição casa 2 com casa 8 sempre mostra que, por mais que nós possamos acumular, seja valores, seja a própria autoestima, autoestima no sentido de autovalorização, vou fazer uma plástica, vou fazer harmonização, é isso, né? Enfim, por mais que a pessoa que tem condições de preservar o seu corpo físico, ela sabe, ou pelo menos tenta, né, dissimular a sua casa 8, que é justamente a casa em que, em um momento, cada um de nós, vocês que estão me ouvindo, eu, as pessoas que não estão me ouvindo agora, elas vão se deparar com
essa consequência final, que é a morte do corpo físico, que é um dos elementos aqui da transmutação da casa 2. Bom, então por isso, né, entenderam o porquê do princípio da vibração, do princípio hermético da vibração, tão importante a gente conviver com isso no nosso dia a dia, por mais que isso não é nenhum pecado, ou não é pecado, não existe, né? Não é nenhum horror ou problema ter certos apegos, apegos ao próprio corpo, apegos a outras pessoas, apegos a um carro, a um objeto, a pessoa gosta, né? Por exemplo, você gosta lá da sua roseira, ou você gosta da sua árvore, ou você gosta de alguma coisa assim, você demonstra um afeto, né? Pensar aqui em Vênus em Touro, o afeto por algum valor, por algo material, isso não tem problema, contanto que você compreenda que tudo vai mudar. Aquela rosa vai perder as pétalas, aquela pessoa vai é, é, sair da sua vida, né, de uma forma ou de outra. Enfim, ou você vai sair da vida dela. Enfim, tudo está sujeito à vibração, certo? Claro que trabalhando com esse eixo, compreendendo com esse eixo, o que é necessário fazer? Bom, por que é importante, vamos dizer, para você compreender esse eixo? Existe uma questão da casa 8 que não é tão falada assim, tá? Porque vamos pensar assim, se eu tenho a casa 2 voltada ao mundo material, pode-se dizer que a casa 8 é um mundo não material ou o mundo invisível? Pode, por que não? Certo? Afinal de contas, dependendo da sua religião, você vai dizer assim: ah, existe vida após a morte. Depois da morte eu vou para o céu. Depois da morte eu vou para o nosso lar dos espíritas. Enfim, sempre, né? Aí existe sempre esse outro lado, do mundo sutil, do mundo invisível pós-morte, né? Então, então esse assunto da transmutação para um mundo invisível, para um mundo oculto, ele não é muito entendido a partir da casa 8. No entanto, olha só como representa uma chave poderosa para o nosso desapego. Que é o seguinte, bem, se né, tudo acaba, tudo termina, para onde vai? Aí, quando você começa esse questionamento, destituído de fé ou de crença, você começa a pesquisar, você começa a pensar, por exemplo, nos seus sonhos, na sua, se você tem isso, né? Se você tem esse poder, na sua paranormalidade. Ou seja, muitas pessoas fazem a viagem astral lúcida, certo? Elas vão para outro lugar, o espírito ou perispírito dela se desacopla do corpo material e consegue alcançar outras dimensões. Então, se você tem esse poder, é claro que você já sentiu, já percebeu que existe o outro lado. E aí, entender, perceber, questionar a respeito desse outro lado, acaba aliviando muito mais a questão da perda, da morte, do entendimento que, poxa, eu estou aqui conservando uma grana para, sei lá, comprar uma casa na praia, mas aí chega o governo e te enche de taxas e de inflação, e aí você percebe que você está perdendo esse dinheiro, perdendo seus bens para fazer esse investimento. Então, aí, ao invés de você ficar triste ou desconsolado, ou né,
dirigindo apegos a outro tipo de compulsão, até mesmo pode acontecer, você pensa, bem, qual o significado disso? Qual o significado dessa perda, né? Será que eu tenho que me voltar para um mundo mais sutil? Será que eu tenho que fazer alguma espécie de meditação, de oração, de silêncio, né? Silenciar a mente para compreender essa casa 8, tá? Porque aí vamos um pouquinho adiante, tá? Eu costumo chamar a casa 8 a casa do Freud. Inclusive, ele tinha Saturno e Lua, assim como esse mapa aleatório, Freud tinha Saturno e Lua na casa 8, só que em Gêmeos. Por isso que eles se questionavam muito a respeito do inconsciente, a respeito da sexualidade. Então, olha, nós já estamos aqui é, entrando num nível bastante profundo da casa 8, que é a sexualidade, que é o inconsciente, tá? Então, por isso que eu chamo a casa 8 da casa do Freud, porque ele, né, como questionador, com a Lua em Gêmeos na casa 8, ele começou a perceber que a sexualidade, não estou dizendo que Freud tinha razão, enfim, né, na minha opinião, aqui entre parênteses, Freud e Jung, assim como outros filósofos, eles se complementavam, eles tinham opiniões, tinham pesquisas muito relevantes. Você não precisa concordar 100% com a pessoa, né? Isso é fanatismo, não existe 100% certo, né? Mas essas teorias do Freud a respeito da sexualidade, do orgasmo, e orgasmo como sendo uma espécie. Aí a gente já está indo assim mais para o outro teórico, outro filósofo, que é o Wilhelm Reich, que escreveu um livro, a função do orgasmo, demonstrando que o orgasmo, dentre outras coisas, poderia nos fazer com que nós entrássemos no estado alterado de consciência. Tá? Então, esse estado alterado de consciência, com a sexualidade, inclusive até mesmo, vamos um pouquinho adiante, a magia sexual do Aleister Crowley, da Ordem dos Templários, da Astro Argento, né? Essas escolas de mistério que têm rituais que colocam aí, né, a magia sexual, também é um assunto de casa 8, ou seja, se, né, em outras palavras, todos esses estudiosos, eles estavam querendo demonstrar para a gente o quanto a sexualidade não serve simplesmente para o prazer, não serve simplesmente para a procriação, mas também para uma alteração do da nossa psique. Essa alteração, a se aprofundar na nossa alma, se aprofundar, transcender o mundo material e compreender esse mundo inconsciente. Então, tudo isso tá, na casa 8 serve para quê? Para auxiliar ao desapego, auxiliar aquela pessoa, aquele ser, né, que está vivendo muito a materialidade ou corporealidade dela, né? Para mim só existe o corpo. Eu só vou cuidar do corpo, mas quando a pessoa percebe que o corpo é, né, sujeito a essas mudanças, à morte, tá? Ela pode sofrer ou pode não sofrer. A partir do momento em que ela transmuta, em que ela transcende o plano físico e compreende esses estados alterados do inconsciente, certo? E aí, né, a gente falou a respeito da sexualidade, da magia sexual, do Wilhelm Reich,
Mas também existem pessoas aí, médiums paranormais, que conseguem ter um acesso mais facilitado a a esse mundo transcendente, tá? É interessante aqui, né? Eu falo que eu faço aleatório, mas é aleatório mesmo, mas esse momento aqui, ou seja, essa pessoa que nasceu no dia 4 de maio último, ao meio-dia e 35, tá? Mesmo que lide com o mundo material de uma forma mais dogmática, vamos dizer assim, lá nas suas profundezas, ela percebe nitidamente, principalmente com a Lua em Peixes, fazendo conjunção com Netuno, ela pressente, intui nitidamente esse mundo transcendental, esse mundo que está em constante mudança. É curioso, né? Mas no mundo da matéria, o mundo da matéria, ele sofre muito com o tempo, né? Como a gente falou, o tempo destrói nosso corpo, o tempo destrói toda a matéria, certo? A matéria, ela não, ela não fica cristalizada durante muito tempo. Até mesmo aquelas formações rochosas é, né, antiguíssimas ali do Grand Canyon, elas já mostram essa mudança temporal. Lógico que são mudanças, às vezes, de milhões de anos. Nós não chegamos a isso, certo? Umas dezenas de anos, nossa matéria ela começa ela se subjuga à entropia, certo? Bom, com a participação especial da minha gatinha Vênus também. Então, esse ser aqui, só dando aqui um pitaco, tá? Sim, pressente, teme, porque pressente, né? Percebe esse influxo desse mundo em que não existe tempo, não existe, enfim, aquelas, aqueles significados, tá? Intelectuais que a gente costuma entender, né? Mas significados que transcendem a nossa linguagem até, né? Nós entendemos as coisas através da linguagem. Pode até ser uma linguagem simbólica, mas esse mundo inconsciente, ele não tem tempo, não existe espaço. Já percebeu que às vezes um sonho, e todos os sonhos, né? O mundo do sonho está na casa 8 também. E todos os sonhos, eles são diferentes. Às vezes dá a impressão que você está numa situação, né? Numa história lá do sonho que dura dias, que dura meses, mas são apenas alguns segundos em que você entra naquele sono profundo. Então, a casa 8 ela não obedece as dimensões do tempo e do espaço. Tá? Então, voltando aqui a esse mapinha, né? Realmente a pessoa, o Saturno aqui na entrada da casa 8 puxa, dá aquele medo, né? Sente que precisa assumir algumas responsabilidades com esse potencial, essa inserção no mundo mais profundo do inconsciente. Então, aí, Marte domiciliado em Áries faz com que essa pessoa, né, provavelmente né, nasceu alguém perto desse horário, aqui em Brasília, né, faz com que essa pessoa tenha uma coragem muito grande para transpor esse medo, transpor essa insegurança, porque nós costumamos com as dimensões do mundo material. Quando sonhamos ou quando fazemos nosso desacoplamento, nossa viagem astral, né? Enfim, né? Exercícios aí sair do corpo, como se diz, dá aquele friozinho na barriga. Precisa ser corajoso, mas como essa pessoa aqui nasceu já com esse talento, então necessariamente precisa ter essa coragem. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Coloquem lá nos comentários.
ah, é, sugestões de vídeos, como, né, opiniões aí, fiquem à vontade aí de escrever para mim, certo? Então até a próxima, um grande abraço leonino para vocês.